dia a todos. Imensa satisfação estar de volta a esta casa. Eu considero um pouquinho minha também. Gostaria de agradecer ao companheiro Vigílio pelo convite e parabenizar na pessoa do Vigílio todos que colaboram para as atividades da casa. Gostaria também de saudar todos os companheiros que nos acompanham pela internet, pela Rede Amigo Espírita, pelas rádios web, pelo Facebook. E ontem, quando eu estava vindo para cá, eu dormi lá na casa do Vigílio, meu pai mandou um WhatsApp de uma amiga dizendo que nos acompanha, as palestras e tal, perguntando o que significa essa rosa que está aqui. E ele me deu uma preocupação. As pessoas que não são espíritas, será que acham que é algum ritual maquiavélico? Eu falei, não, eu esclareci para o meu pai. Então, fala para sua amiga Ângela, manda um beijo para a Ângela que está nos acompanhando também, que é apenas um gesto de carinho, de boa receptividade, e nada mais do que isso, não tem nada ligado a rituais, a seitas, pelo amor de Deus, sobretudo para quem não é espírita, né? Então é apenas um gesto carinhoso de receptividade aqui da casa. O tema que nós iremos abordar hoje: conflitos familiares. Mais uma vez, não tem nada a ver com o tema que está lá na placa do lado de fora, né? Mas a gente não podia perder o hábito. Conflitos familiares. Todos nós sabemos que nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Naturalmente, se Deus é imortal, nós também somos criaturas imortais, já que somos a imagem e semelhança do Pai. E desde quando Deus nos criou, nós jamais deixamos de progredir, de avançar, mesmo que timidamente. Todos nós, com exceção de Deus, naturalmente, estamos submetidos à lei de progresso. Todos e tudo está submetido à lei de progresso. Nós somos espíritos imortais. Então vamos fazer a seguinte analogia. Precisamos progredir através da autoeducação. Nesse estágio evolutivo em que nós nos encontramos, nesse estágio hominal da fase evolutiva, qual a escola? Em qual educandário que nós iremos nos autoeducar? Qual a escola do espírito imortal? Numa instituição de ensino acadêmico aqui na Terra, essa instituição tem um propósito, que é educar, que é formar profissionais. É a escola do aluno convencional aqui na Terra. Assim como o educandário planetário, que nós chamamos de Terra, nos serve hoje de escola para o espírito imortal. Numa instituição acadêmica, nós temos as salas de aulas. No educandário planetário nós também temos. Qual é a sala de aula para o espírito imortal? Qual seria? A sala de aula para o espírito imortal. O lar. O lar. O lar. Na sala de aula da instituição acadêmica, nós temos os professores, os educadores acadêmicos. Dentro do lar, dentro da sala de aula do espírito imortal, quem seria o nosso educador? Quem? Se nós respondermos instintivamente, vamos responder? Os pais. Mas será que apenas os pais? Não. Chico Xavier, ele ficou órfão de mãe muito novo, 5 anos de idade. O seu pai, uma pessoa de poucos recursos amoedados, seu João de Deus, ele se viu obrigado a aceitar a ajuda de amigos e familiares na criação dos filhos. E Chico foi morar com a sua madrinha, dos 5 aos 8 anos, a dona Rita de Cássia, uma pessoa católica, extremamente severa. O que aconteceu durante essa estada do Chico na casa de dona Rita? Chico, com tristeza,
porque não via mais a sua mãe biológica, a Dona Maria João de Deus. Ele ia chorar no quintal da casa. Uma dessas vezes que ele foi, começou-se a aflorar sua mediunidade. Por quê? Porque ele começou a enxergar sua mãezinha, a Dona Maria João de Deus. Não só enxergar, a tocar, a sentir o cheiro do seu vestido, o carinho da mãe. Mas todo mundo falava que ela tinha, entre aspas, morrido. Palavra estranha, morrer, né? Porque quem morre é o corpo, não nosso. Mas falava, sua mãe se foi. Mas ele estava vendo, assim como eu estou vendo vocês. Ele estava tocando. Imagina isso na cabeça de uma criança de 5 anos de idade. É óbvio, é natural que ele chegasse em casa e comentasse: eu vi mamãe. Natural. O livro dos Espíritos nos ensina que o espírito não retrograda nem moral, nem intelectualmente. É óbvio que não cabia na estrutura psíquica daquele espírito de alta envergadura a mentira. Mas que o Chico quisesse mentir, enganar, inventar, ele não ia conseguir. Então seria muito natural ele mencionar o que viu. Só que toda vez que ele mencionava, a Dona Rita de Cássia, que tinha muita dificuldade de enxergar os acontecimentos com os olhos do espírito, enxergava muito de perto, achava que o Chico estava o quê? Mentindo, inventando. Ela ia falar que o Chico estava vendo espírito. Se você continuar mentindo, você vai ficar de castigo. E o Chico continuou encontrando sua mãezinha. E ele continuou mencionando. Ele não estava mentindo nem omitindo o que estava acontecendo. Falava a verdade. E começaram os castigos. E esses castigos foram ficando cada vez mais severos. E cada vez mais severos. Ela chegou ao ponto de começar a furar a barriga do Chico com um garfo, ao ponto de sair sangue mesmo. Chegou ao ponto de deixar Chico 3 dias de jejum forçado. 3 dias. Chegou ao ponto de obrigar Chico a lamber uma ferida infeccionada do seu primo Moacir, sob a orientação de uma benzedeira da igreja dela. Porque a benzedeira falou que só iria curar se durante 3 sextas-feiras tivesse o contato da ferida com a saliva de um menino muito bom. E Chico não deu. E a mãe de Chico sempre orientando: seja obediente, meu filho, seja disciplinado, porque tudo isso é uma preparação para o que há de vir. É uma preparação espiritual. Orientando uma criança na época de uns 6, 7 anos, mas que já enxergava os acontecimentos pela sua envergadura espiritual com os olhos do espírito imortal. Isso é uma preparação. Eu vou pedir a Jesus que te envie um anjo. Só tenha paciência. Aos 8 anos, quando Chico completou 8 anos, o seu João Cândido Xavier casou-se novamente com a Dona Cidália Batista. E a Dona Cidália, ela reclamou a guarda de todos os filhos de seu João Cândido, imediatamente. Quando Chico se encontrou pela primeira vez com a Dona Cidália, lá na casa deles já, os dois se abraçaram e começaram a chorar. Quando a Cidália tirou a camisa do Chico, que viu aquele tanto de marcas, de garfadas inúmeras, ela fez uma promessa: meu filho, eu prometo que enquanto você estiver sob os meus cuidados, ninguém mais irá te ferir. E Chico respondeu: você deve ser o anjo que mamãe prometeu pedir a Jesus que me enviasse. E os dois ficaram juntos até a idade mais ou menos de 14 anos, que foi quando a Dona Cidália desencarnou por motivo de doença grave. Chico, quando já estava com uma certa projeção nacional, dando entrevistas e tal, toda vez que os repórteres abordavam essa questão da sua infância, sabe quem é que o Chico se referia como a sua educadora? Ele teve 3. Tem a Dona Maria João de Deus, sua mãe biológica, até os 5 anos de idade. Dos 5 aos 8 teve a Dona Cidália Batista, a Dona Rita de Cássia, sua madrinha. E dos 8 aos 14 teve a Dona Cidália Batista, sua madrasta. A primeira e a última despenderam muito amor em favor do Chico. A segunda nem tanto. E Chico se referia à segunda, a sua madrinha, que o maltratava, como uma
criatura obsidiada, uma pobre criatura obsidiada. E se referia a ela também como a sua educadora. Ela era a minha educadora. Não a primeira e não a última. Tenta distrair esse ensino do Chico, esse ensinamento do Chico. Volto a perguntar. Dentro do lar, dentro da sala de aula, quem é o educador do espírito imortal? Pode ser os pais, mas não necessariamente apenas os pais. Ou não necessariamente os pais. Pode ser que eles não sejam. Do ponto de vista espiritual, o educador do espírito imortal é todo aquele que de algum modo fere os nossos interesses. É todo aquele que de algum modo contraria os nossos interesses. Esse é o educador do espírito imortal. O tal do parente difícil. Aquele parente difícil é o seu educador. Quer admita, quer não admita, quer queira ou não. Quando o orgulho é muito grande, às vezes a gente refuta. Não pode ser, mas é. Porque ele nos serve de ferramenta de autolapidação. Ferramenta de autolapidação. Assim como nós também somos ferramenta de autolapidação para o outro, porque nós também somos parentes difíceis. O orgulho é que não deixa também admitir. Acha que é só o outro que é. Ferramenta de autolapidação. Bom, só que tem casos, tem momentos que não dá para compreender a convivência familiar. Sobretudo na particularidade do convívio. Pensa você numa mãe que tem 3 filhos. Primeiro filho, aquele amor platônico que está presente todo dia. Ambos têm opinião divergentes, mas isso não é motivo de desafinidade, de dissabor. O filho do meio, todo mundo tem opinião divergente. Entre nós, entre família, todo mundo tem. O que gera briga não é opinião divergente, é a desafinidade entre ambos. O filho do meio também com opiniões divergentes, não chega, tem aquela briga, se tem uma discussão com 3 dias está resolvido. É aquele filho que vai para a capital estudar e lá fica. Dia das Mães manda um zap, talvez apareça no Natal, depende se está namorando ou não. E o terceiro filho também tem opinião divergente, só que tem, além de opinião divergente, desafinidade, total desafinidade. Basta dar bom dia que já gera briga por motivos fúteis, motivos bobos, briga da hora que acorda, da hora que dorme. E se bobear em desdobramento. Está brigando o tempo todo. E existem desafinidades de vários graus. Daqueles que ainda, como quando criança, e daqueles depois que se torna adolescente, rebelde, adulto, desliga, bloqueia no WhatsApp, no Facebook, sai de casa. E quando eu falo de relacionamentos familiares, não necessariamente é um relacionamento consanguíneo. Não necessariamente, a gente vai ver isso daqui a pouco no estudo. Tem vários tipos de relacionamentos familiares. Não necessariamente consanguíneo. Pode ser enteado, pode ser a tia cuida do sobrinho, a avó cuida do neto. Existem várias formas de relacionamentos no sentido de educar o espírito. Agora, como compreender essa estranha desafinidade? Como compreender se todos estavam submetidos ao mesmo jugo, ao mesmo critério educacional, às mesmas regras educacionais, aos mesmos ditames? Todos frequentaram as mesmas escolas e todos convivem na mesma sociedade. Só que um é mais rebelde, o outro é mais comportado, o outro pende para o lado do bem, o outro não pende para o lado do bem. Mas recebendo todos educação igual dos seus genitores ou dos seus cuidadores. Como justificar? Como compreender? Como explicar a pessoa que faz parte de uma família numerosa, mas se sente solitária dentro da própria casa? Se sente sozinha, se sente patinho feio, incompreendido. Então tem certas nuances do convívio familiar que, se não bem esclarecido, se não bem compreendido, a vida vira um verdadeiro inferno. Porque, mais uma vez, eu insisto em falar, o esclarecimento é que nos salva. O esclarecimento. Sob qual ótica você está enxergando os acontecimentos?
Qual é a sua régua? Qual é a sua medida? Porque se você enxerga os acontecimentos exclusivamente sob o prisma da carne, da matéria, vai ter uma gravidade. Você vai reagir de uma forma. O seu futuro espiritual vai ser um. Se você passa a enxergar os acontecimentos sob a ótica do espírito imortal, vai ter outra gravidade dos acontecimentos. Você vai ter outra reação, seu destino vai ser outro. O segredo não é o acontecimento em si. Ele vai acontecer, quer queira, quer não. Maktub, está escrito, vai acontecer. A questão é como que eu enxergo esses acontecimentos, que vai definir a minha felicidade presente e principalmente a minha felicidade futura, é como eu enxergo os acontecimentos. A gente está falando sobre conflitos familiares. Como que eu enxergo? Eu peço prece, pedindo a Deus para esse relacionamento melhorar. Só que eu fiz um pedido anterior, em estado de lucidez espiritual, antes de reencarnar. Pedindo a Deus paciência, dentre outros quesitos de virtudes. E Deus atendeu, nos colocou nessa família. Nós pedimos a Deus em estado de lucidez. E aqui nós pedimos prece. Não sabemos pedir direito não, porque a gente pede às vezes coisas impossíveis ou que vão contra o processo educativo do Espírito, o processo educacional do Espírito. Mas a gente pede prece. Como que Deus vai atender? Ele vai se materializar na nossa frente? Meu filho, tá bom, eu vou atender. É assim? Não. Na idade espiritual em que nós nos encontramos, sabe como é que Deus, com qual idioma Deus se comunica conosco? Através do idioma das circunstâncias. Maturidade espiritual é aprender, mesmo na infância espiritual como nós estamos, aprender a ouvir Deus através do idioma das circunstâncias. A vida fica muito mais leve. Fica muito mais leve. Porque eu vou fitar os acontecimentos funestos, difíceis, não como um problema, mas como bênção. Como bênção. Como uma necessidade. Porque Deus não nos coloca nem nos dá circunstâncias ou parentes que nós merecemos. Não tem nada a ver. Coitado de nós se Deus fosse dar o que a gente merece. Coitado de nós. Deus nos coloca e nos dá parentes que nós necessitamos. Ponto. É questão de necessidade. Mas só enxerga assim quem fita a vida com os olhos do Espírito. Com os olhos do Espírito. Com os olhos da carne nunca vai chegar a essa conclusão. Mas ainda tem aquelas questões. O filho que recebeu a mesma educação, por que eu tenho tanta afinidade com um, tanta desafinidade com o outro? Porque o filho do meio, por exemplo, é aquele que nem fede nem cheira. É o morro. Para nós compreendermos, temos que enxergar os acontecimentos com os olhos do Espírito, como eu falei, do Espírito imortal. Então vamos lá atrás. Vamos dar um exemplo. 10 encarnações atrás. Eu, Cristiano, eu enganei, feri, matei alguém. Digamos que eu fui para o bar, fui demitido, fui chorar as pitangas com o garçom, não estou acostumado a beber. Me envolvi numa briga boba, por motivo fútil, empurrei o cidadão bateu a cabeça no meio-fio, desencarnou. Ganhei, no mundo de encarnados, uma inimiga, a mãe. A mãe ficou minha inimiga. O desencarnado talvez tenha ficado, depende da envergadura espiritual dele. Se ele conseguir enxergar isso como um processo expiatório, que ele programou, etc., talvez não fique. Mas dependendo, se ele enxerga apenas o acontecimento do mundo de perto, talvez vire também um obsessor. Mas vamos ficar aqui no mundo encarnado. A mãe virou a minha inimiga. Ou seja, ela vítima, porque perdeu o filho, e eu, algoz. Que no momento de equívoco, de briga boba, a criatura terminou por desencarnar, mesmo não sendo a minha intenção. Desencarnou. Mas fiz. Toda vez que nós infringimos uma lei de Deus, isso é lei da natureza, toda vez que nós vemos, uma luzinha se acende aqui. Como é o nome dessa luzinha? Não. O que faz a luzinha acender é consciência. Culpa. Uma luzinha chamada culpa se acende na cabeça do infrator encarnado. Como é que faz para essa luzinha se apagar? Quem dera se fosse só se confessar, rezar 10 Ave Maria e 10 Pai Nosso. Ia ser muito fácil, né? Coisa boa. O céu já está assegurado. Paraíso, então, fácil de conquistar, né? Quem dera fosse simples assim. No livro Céu e Inferno, Allan Kardec, quarta obra kardeciana, na primeira parte, no capítulo Código Penal da Vida Futura,
Lá está claro como que se faz para proceder com o processo de corrigenda. Eu preciso corrigir algo. Como que eu faço? Lá está bem claro. Primeiro vem o arrependimento sincero. Depois vem o processo expiatório, durante algumas encarnações. E depois vem a parte do reparo. Eu vou reencarnar, eu vou conviver junto àquele a quem eu fiz mal, para que eu tenha a oportunidade de oferecer na mesma proporção a quantidade de bem. É esse processo. Eu estou aqui com um algoz encarnado, com a luzinha culpa acesa. Se eu não tratar de apagar essa luzinha enquanto encarnado, eu irei desencarnar e a luzinha culpa irá se converter em dor moral, que segundo Emmanuel, no livro Consolador, é uma dor muito pior que a dor física. O sofrimento do espírito no plano espiritual se chama dor moral. Dor moral. Que não está atrelado necessariamente à natureza da infração ou à quantidade que a infração foi cometida. Não necessariamente. Isso aí é o que menos importa, inclusive. Não é, Cristiano, mas eu sempre achei que estava. Isso é o que a gente aprende nos primeiros anos da doutrina espírita. Mas a gente pode avançar um pouquinho mais, né? Porque Joana de Ângeles nos revela que o propósito da reencarnação para a criatura encarnada na Terra é o assenhoramento da sua própria existência. Quanto mais assenhorados nós estamos da nossa existência, mais discernimento teremos entre o certo e o errado, entre o bem e o mal. Entre aspas, conquistamos mais consciência. Imagina você que Chico Xavier, Irmã Dulce, Madre Teresa de Calcutá, que se eles conseguissem, contra a lei da natureza, conseguissem mentir, enganar, a dor moral que eles sentiriam seria semelhante à dor moral de uma criatura primitiva que comete homicídio. Então o que é que faz a criatura sofrer? A natureza da infração ou o assenhoramento da própria existência? Lei de progresso. É o quanto a criatura se assenhorou da sua própria existência. Se você se assenhorou muito, qualquer infraçãozinha, por menor que seja, vai gerar-lhe uma profunda dor moral. Então o sentimento de culpa é relativo, não está ligado diretamente à infração que ele cometeu. Também. A quantidade de vezes que ele cometeu. Também. Mas o que vai fazer a pessoa sofrer muito de culpa enquanto encarnado, ou de dor moral enquanto desencarnado, é o quanto ele se assenhorou de sua própria existência. É isso que vai fazer ele sofrer de verdade. Então eu sou algoz. Tem um desígnio de culpa 6. Eu vou desencarnar, vou sofrer de dor moral, que vai me conduzir ao arrependimento sincero, primeira parte do processo de corrigenda, que vai me conduzir ao próximo passo, que é o processo expiatório, e depois ao processo reparador. Vamos inverter? Eu sou o pai, e a outra pessoa é que assassinou meu filho, mesmo que sem querer. Então eu sou o que agora? Vítima, e o outro, algoz. E aí fica a pergunta: a vítima pode ter também luzinha culpa acesa? Sim ou não? Por quê? Achou que não ia perguntar por quê, né? Pode. É difícil de explicar, mas pode. Vamos lá. Eu fui ferido, ou melhor, não existe essa frase de eu fui ferido. Isso é frase de orgulhoso. Eu considerei-me ferido por uma ofensa que eu recebi. Se eu vou ferir ou não, o problema é meu, da minha fragilidade espiritual. Tudo vai de acordo com a minha fragilidade espiritual. Mas enfim, eu sentir-me ferido pela ofensa recebida. Sentir-me. Eu sou vítima. Qual é a minha obrigação quando eu recebo uma ofensa? A obrigação moral. Perdoar. Por quê? Porque está no Evangelho? Porque é bonitinho e poético? Não. Por questão de obrigação, porque no passado nós já ferimos muitas vezes, nós já magoamos muitas vezes, infinitas vezes, 70 vezes, 7 vezes. E na maioria das vezes nós fomos perdoados. Recebemos perdão muitas vezes, infinitas vezes, 70 vezes, 7 vezes. Então eu tenho que perdoar por questões racionais, por questões matemáticas, lógica. É por essa razão. No Livro dos Espíritos tem uma questão que fala como é que Jesus entende a caridade. Qual é a resposta? Benevolência para com todos, indulgência para com os erros alheios e
perdão das ofensas. Se eu não perdoar, eu estou faltando com um critério da caridade da forma que Jesus a entende. Eu estou deixando então de praticar a caridade, da mesma forma que se eu me entregar ao ócio e não praticar o bem. Benevolência para com todos. Da mesma forma que se ao invés de eu agir com misericórdia, eu decidir apedrejar, falta de indulgência. Isso a gente mais vê, né? Só você entrar no Facebook, mencionando qualquer assunto político lá, você vai ver a quantidade de hipócritas deixando a máscara cair e revelando-se o apedrejador de sempre. Então, toda vez que nós deixamos de praticar qualquer item da caridade da forma que Jesus a entendia, nós estamos faltando com caridade. Quando chegar no plano espiritual, a consciência irá nos cobrar essa falta de caridade? 100% de certeza. Ou seja, não importa se é algoz, não importa se é vítima. Ambos irão sofrer no plano espiritual de dor moral, se não trabalhar enquanto encarnado para pagar a luzinha. Aí chegou a questão: como trabalhar para pagar essa luzinha? Eu estou aqui encarnado, estou com problema, eu feri, eu já fui lá e pedi perdão, eu sou o algoz, eu fui lá e pedi perdão. A pessoa que ficou magoada comigo, digamos que eu tinha um sócio no passado, eu roubei esse sócio, ele ficou magoado, eu não tenho como devolver o dinheiro que eu roubei, porque eu já gastei, eu fui lá e pedi perdão, a pessoa, passado um mês, me perdoou de verdade. Ele me perdoou, mas eu não me perdoei. Eu não tenho como reparar o erro. A pessoa já me perdoou. Faltou eu auto-perdoar-me. Como que se auto-perdoa? Jesus falou. Como que cobre uma multidão de pecados? Com o amor. O amor cobre uma multidão de pecados. Se eu não tenho como devolver financeiramente o dinheiro, o que eu vou fazer? Eu vou ajudar o maior número de pessoas possível dentro do limite da minha capacidade, desde que haja esforço, renúncia da minha parte, naturalmente. Ajudando essas pessoas, todas as pessoas que me procurarem e eu puder ajudar, eu vou estar cobrindo com amor uma multidão de pecados que eu cometi junto àquela outra pessoa que eu não consigo reparar o erro. Então a luzinha culpa pode se apagar ainda. Só que quem é que vai me orientar dessa forma? Porque eu já procurei líderes religiosos, já procurei psicólogo, psiquiatra, Freud, e nem Freud explica. Quem é o maior terapeuta de todos os tempos? Já pisou aqui na Terra? Jesus. Vou procurar Jesus. Aí vou pegar lá um senhor livro de terapia, no Novo Testamento, escrito pelos terapeutas, pelos representantes. Achei lá, Mateus, capítulo 5, no versículo 25 e 26. Uma orientação que vai me servir. Vai me servir para o momento, para o drama que eu vivo hoje. Eu preciso apagar a luzinha. E lá vem a orientação do terapeuta. Concilia-te depressa com teu adversário, enquanto estás a caminho com ele. E aí vem a primeira questão. Depressa. Por que depressa? Porque Jesus se comunicava com espíritos imortais. Ele sabe muito bem o tempo que nós ficamos na fila para reencarnar, mais de 200 anos, talvez. Você vai esperar daqui a 200 anos para reencarnar, para resolver essa questão, esquecendo que você já está encarnado? Concilia-te depressa, com teu adversário, enquanto estás a caminho com ele. Ou seja, enquanto você está na mesma encarnação, na mesma existência. Isso é fácil entender. Agora, quem é o adversário? Quem seria o adversário? Eu sou o algoz. Quem é meu adversário? Gostei do corvo. Vai cair no Enem desse ano, em novembro. A vítima? Não. Por que não é a vítima? Vamos para aquela hipótese. A vítima me perdoou. Eu desencarnei sem reparar o erro, sem ajudar as outras pessoas, para que a luzinha culpa se apagasse. Desencarnei. A culpa se converteu em dor moral. A vítima que já me perdoou, ele prosseguiu na sua jornada evolutiva. Eu, algoz, que não consegui me perdoar, nem trabalhei para apagar a luzinha culpa, estou sofrendo de dor moral no plano espiritual. Quem é que está impedindo o meu progresso espiritual? Eu ou a vítima?
Agora vamos inverter. Eu sou a vítima. A pessoa tirou a vida do meu filho. Ou um sócio me roubou. Não importa. Eu sou a vítima. Ele veio me pedir perdão de joelhos. E eu olhei para ele e falei, não perdoa, o que você fez foi grave. Isso aqui não acontece entre nós não, isso aí é só coisa do passado mesmo, tá? Não perdoa. Claro, né? Eu sou um bibelô de cristal que não posso ser ferido nem tocado. Sou rei. Você me contrariou as minhas vontades, os meus desejos. Eu não vou te perdoar. A pessoa se arrependeu. Ele não conseguiu se retratar junto a mim, até porque eu não dei espaço. Eu não dei margem para isso acontecer. Mas ele ajudou várias pessoas. Ele conseguiu, ele algoz, apagar a luzinha culpa, enquanto estava a caminho com ele próprio. Na mesma encarnação. Desencarnamos, eu e ele, por motivos naturais. Ele, arrependido, que conseguiu apagar a luzinha culpa enquanto estava encarnado, seguiu adiante. Ele é algoz, viu? Ele é algoz. Eu, vítima, que não perdoei, estou sofrendo de culpa agora, por quê? Porque o perdão é um dos critérios, é um dos fatores da caridade que Jesus entendia. Veio o sentimento de culpa. Por quê? Porque eu lembrei quantas pessoas já me perdoaram em relação aos equívocos que eu cometi no passado, etc. E eu não perdoei. Quem é que está impedindo o meu progresso espiritual? O meu algoz que me feriu enquanto encarnado, mas se retificou, não comigo, mas com a consciência dele, e segue adiante? Ou eu que estou ali com raiva, intoxicada? Porque a raiva, quando ela é trabalhada, ela se intoxica e vira mágoa. Não importa se é na qualidade de vítima, não importa se é na qualidade de algoz, eu serei sempre o meu adversário. Sempre, não importa a ocasião. Isso é fato. Isso é fato. Quem fala que o outro que é adversário é porque o orgulho ainda está em latentes vibrações. Adversários sempre somos nós, ponto final. Concilie-te depressa com o teu adversário enquanto estás a caminho com ele, para que não aconteça que ele te entregue ao juiz. Quem é o juiz? Quem é que vai cobrar no plano espiritual? A nossa consciência. Onde é que está escrita a lei de Deus? Segundo o livro dos Espíritos? Na consciência. É a consciência, porque Deus, ele não poderia julgar, porque se ele fosse julgar, qualquer pena que não fosse a extrema bondade, misericórdia, não seria Deus. Mas nós sofremos no plano espiritual. Quer dizer que Deus é ruim? Não. Quer dizer que é a nossa consciência que nos cobra. E ela será tão severa quanto for o assenhoramento da nossa existência. E não quanto for a gravidade da natureza ou a gravidade da infração. Muitos cometem esse erro. Se você cometeu infração muito grave, o juiz vai te cobrar. Não. Imagina aquela índia que tem o costume cultural de matar o próprio filho e enterrar, se nascer com síndrome de Down ou com algum tipo de que eles interpretam como um problema físico. Não. Agora, se uma mulher dita civilizada fazer a mesma coisa, enterrar o filho no quintal, aí ela vai sofrer muito. Então não é a natureza da infração, é o quanto se assenhorou de sua própria existência. O juiz é a consciência. E como é que Jesus continua? Concilie-te depressa com o teu adversário enquanto estás a caminho com ele, para que ele não te entregue ao juiz, consciência, para que o juiz não te entregue ao ministro da justiça, se for na tradução de Zamenhof, mais utilizado pelos católicos, ou não te entregue ao oficial, na tradução de Almeida, mais utilizado pelos protestantes. Mas não importa, o sentido é o mesmo, oficial ou ministro da justiça. Vamos ficar com o ministro da justiça, que é o mais utilizado. Quem seria o ministro da justiça? Na fala de Jesus. Aí já complicou, né? Já complicou, porque se cair no Enem, todo mundo tira 0. Quem é o ministro da justiça? Pensa, está lá no plano espiritual. 2 criancinhas mimadas, um ofensor e outro ofendido. Que há muito tempo já vem brigando de ofensor e ofendido. Já vem brincando de ofensor e ofendido. Aqui no nosso plano, quando tem uma briga feia, a pessoa fica a encarnação toda sem falar com o outro. Lá também. Lá também. Quem é que os dois vão ficar estacionados para sempre? Não. Quem é que vai intervir? Um espírito mais amadurecido. Mais amadurecido. Que a gente chama de benfeitor. Normalmente, de preferência, que já tenha se relacionado com os dois. Se não for possível, vai ser amigo de uma das partes. Vai ser um benfeitor, uma pessoa que tem mais lucidez espiritual, mais avanço intelectual e moral. Ele vai fazer o seguinte: vem cá, criancinha A. Vem cá, criancinha B. Vocês não podem ficar assim a vida toda. Depois de muita tentativa como mediador, tentando convencer a um a ser filho do outro, ou, tá bom, você não consegue,
Não entra na sua imagem psíquica. Você se vê na qualidade de filho. Nasce como enteado primeiro, como sobrinho rebelde. Não tem problema não, depois como filho. Como aquele neto que dá trabalho. Depois como filho. Mas vai. Depois de algumas décadas de tentativa de negociação, ele consegue, tá bom. Eu nasço como filho desse miserável. Eu vou... A raiva no coração, não tem jeito, né? Porque quando a gente fica sem evoluir no plano espiritual, é como se a gente insistisse em ficar com sede, sem beber água aqui no nosso plano. Tem uma hora que a gente cede. Lei de progresso. Eu vou, não tem jeito. E reencarna. Mãe e filho. Inimigos do pretérito. Como é que Jesus continua? Concilie-te depressa com o teu adversário enquanto estás a caminho com ele, para que não aconteça que ele te entregue ao juiz, para que o juiz não te entregue ao ministro da justiça, e para que o ministro da justiça não vos coloque ou não vos encerre, na Bíblia dos Evangelhos, não vos encerre em prisão. Onde é a prisão? O benfeitor estava convencendo os dois a ir para onde? Para o cárcere carnal. Cárcere carnal. A prisão é a carne. A carne. Ele não estava convencendo? Tentando convencer? Aqui nós não temos limitações de locomoção, amnésia. Nós somos encarcerados espiritualmente. Cárcere carnal. Ele está convencendo um como filho, outro como mãe. Primeira tentativa de conciliação. Mãe e filho. Primeira. Vai ser fácil ou vai ser difícil o relacionamento entre ambos? Fácil ou difícil? Difícil? Não. Extremamente difícil. Muito difícil. Aquele filho complicado. Aquela mãe que não compreende. Quem só vê o filho complicado, né? A mãe que não compreende não vê. Mãe, não é você não, tá? Minha mãe assiste lá da Bahia. Ao ponto de partir para vias de fato. Você já viu aí no YouTube as mães saindo no braço, nem acredita que é mãe e filho brigando, né? Ou mãe e filha brigando. Arruma um namoradinho, já sai de casa, porque a convivência é insuportável. Não porque tem divergência de opiniões, não, é por causa da afinidade mesmo. Pode vir como marido e mulher também, tá? Como marido e mulher, não é só mãe e filho, não. Quantas vezes que a gente não fala para o nosso esposo ou para a nossa esposa? Ah, você ajuda, você tem mais prazer de ajudar quem é estranho, mas você não ajuda dentro de casa. Isso é óbvio. Num ponto de vista racional, que parece um raciocínio frio e calculista, é mais fácil ajudar com quem a gente tem afinidade do que ajudar o inimigo. Isso é óbvio. Uma afirmação óbvia. É muito mais fácil mesmo ajudar quem está fora. Do ponto de vista espiritual, não tem dúvida. Eu concordo com você. Concordo com você. Minha mãe me ligando, ó. Já falei que é brincadeira? Concilia-te depressa com o teu adversário, enquanto estás a caminhar com ele, para que não aconteça que ele te entregue ao juiz, que o juiz não te entregue ao ministro da justiça, para que o ministro da justiça não vos coloque novamente em prisão. Até quando a gente vai ficar em prisão com o nosso adversário? Até quando? Segunda tentativa de conciliação. Vai ser difícil? Vai, bastante, mas não tanto quanto a primeira. Talvez não haja assassinato. Na segunda tentativa, já se inverteu. Por quê? Porque quem era algoz e reencarnou como... quem era vítima e reencarnou como vítima, está com tanto desejo de vingança que importunou a vida do outro. Virou o quê? Ele virou algoz. A vítima virou algoz. De tanto raiva que ele reencarnou, importunou a vida do outro. E o outro com amnésia, não sabia os propósitos daquela raiva, daquela ira gratuita, virou o quê? Vítima. Reencarnou de novo junto. Aí a vítima virou algoz, o algoz virou vítima, a vítima virou algoz, o algoz virou vítima. Hoje, podemos afirmar, sem chance de erro, que não existem vítimas ou algozes nos relacionamentos familiares. O que existem são parceiros de infortúnio. Parceiros de infortúnio. Dada a quantidade de vezes que houve essa inversão de vítima e algoz. Toda vez que a gente reencarna, sobretudo com o vínculo sanguíneo, mãe e filho, nós estamos submetidos a um instinto
Há um instinto que a gente herdou ainda no reino animal, chamado instinto de conservação. Observe o filhote de um leão, o de um hipopótamo, de um elefante, de um macaco. Eles defendem com um e dente e sofrem muito quando perde. Então, toda vez que a gente reencarna, existe esse instinto que ajuda a diminuir o ódio. Imagina, está lá, na vida anterior, naquele acontecimento, a pessoa que te roubou, etc. Está fazendo aniversário. Você ia lá dar um presente de aniversário para ele? Aquela pessoa que você odeia, você tem raiva mortal? Você ia lá? Você ia, né? Ia levar de presente uma bomba atômica, né? Imagina agora ele, reencarnado aqui como seu filho, e você gastando 7 mil para fazer aniversário para ele. Lá no passado você não queria nem ver. Agora, você dá sua vida por ele. Você cuida dele, faz carinho nele enquanto bebezinho. Graças a Deus que tem amnésia. Já pensou se você lembrasse? Ao invés de pegar uma madeira, você ia pegar a faca. Graças a Deus que tem amnésia. Né? A gente cuida. Ao invés de botar leite, ia botar veneno, né? E tem aquele afeto. A gente, quando tem um cachorrinho pequenininho, a gente não sente aquele afetozinho. Até para um leão, depois que cresce, a gente quer distância, né? Mas quando está pequenininho, é uma gracinha, a gente quer pegar para nós. É assim. A outra já está olhando para o bebê ali e falando, meu inimigo, né? Calma. Não vamos levar a ferro e fogo. Vai diminuindo o ódio, por conta da lei da natureza mesmo, até chegar na linha do meio. Quando chega na linha do meio, nesse processo aí de corrigenda, o que acontece? O ódio já passou. É aquele filho que foi para a capital e não voltou? Não dá briga, mas também não morre de amores? Pera, Cristiano, mas eu como mãe amo meus filhos de forma igual. Toda mãe fala isso, né? Eu tenho 3 filhas, eu amo minhas filhas de forma igual. Mas do amor que eu compreendo, que eu interpreto. Qual é o amor que Deus compreende? Que tipo de amor é esse? É óbvio que quando eu falo que eu amo minhas filhas de forma igual, eu, Cristiano, confundindo o amor com o instinto de conservação, assim como o leão só ama todos os filhotinhos de forma igual. Instinto de conservação. Que nos leva a raciocinar, a pedir, a pensar, eu amo de forma igual. Instinto de conservação. A gente está aprendendo a amar. Cristiano, mas como é que é o amor verdadeiro, então? A gente vai encerrar o estudo de hoje refletindo sobre o amor verdadeiro. Mas, por hora, quando a gente afirma que ama todos de forma igual, é porque a gente está se deixando levar pelo instinto de conservação, que daria vida pelo próprio inimigo. Instinto de conservação. Chegou na linha do meio. Pronto. Precisa continuar reencarnando? Acabou o ódio. Não tem mais ódio, não. Tem divergência de opinião, mas isso não nos conduz a brigas de forma nenhuma. Continua reencarnando junto. Chico Xavier, mestre Chico, ao que ele vem nos falar. O ódio nada mais é que o amor que adoeceu gravemente. Agora pensa comigo. Nós herdamos de Deus, já que somos filhos dele, o seu gene, o seu DNA, que é só virtude, é só amor. Se num dado momento surgiu ódio, com toda certeza não veio do Pai. Foi desenvolvido pela criatura. Desenvolvido. Se eu só tinha amor no coração e num dado momento um pedacinho daquele amor virou ódio, basta que o ódio suma ou é necessário que o ódio seja reconvertido em amor? É necessário que o ódio seja reconvertido integralmente em amor. Não basta que o ódio suma. Continuamos reencarnando como pai e filho, como mãe e filho. Continuamos. E vai invertendo os papéis, tá? Não é sempre o mesmo espírito que vai ser sempre filho. Inverte. Vamos. Até que não reste uma gota de ódio. Até que a última gota de ódio tenha se transformado em amor platônico. Aquele filho que foi para a capital, mas não consegue ficar longe da família, voltou para cá, abriu um consultório, um escritório, vai ficar aqui. Todo final de semana está junto. Está junto. E aí acabou. A última gota de ódio já foi reconvertida em amor platônico. Continua reencarnando junto? Em laços consanguíneos? Não. Mas Cristiano, isso é absurdo. Existe aquele amor platônico, como é que vai separar? Calma. Separar laços consanguíneos significa separar laços espirituais. Vocês estão no plano espiritual. Não vai mais reencarnar com pai e filho.
nem como mãe e filho. Você vai reencarnar onde? Em Linhares. Eu vou para Colatina. Eu reencarno em Colatina, você reencarna em Linhares, você batiza o meu filho, você batiza o seu, a gente vai estar junto, a gente se encontra na faculdade, vão se relacionar. Quantas vezes você encontra um amigo e fala, tenho certeza que a gente já foi irmão na vida passada, porque a gente se dá melhor do que eu me dou com a minha família. Foi irmão nada, foi pai e filho, mãe e filho, ó. Muitas vezes, são reencontros de corações. Então até quando? Jesus continua, aí já no versículo 26. Concilia-te depressa com teu adversário quando estás a caminho com ele, para que ele não te entregue ao juiz, para que o juiz não te entregue ao ministro da justiça, para que o ministro da justiça não vos coloque novamente em prisão, de onde de lá não sairás, até que seja pago o último ceitil, até que o último ceitil de ódio não tenha sido reconvertido em amor. É essa a terapia do Cristo. É essa a proposta do Cristo. Sabe aquele parente difícil? Esse mesmo aí que você está pensando? Sabe até quando que vocês vão conviver juntos, espiritualmente falando? Sabe até quando? Para toda a eternidade. Não de quando você fala, meu Deus, não. Para toda a eternidade. Amém. É isso aí. Para toda a eternidade. Porque hoje é desafeto. Amanhã será amor. Quer concorde ou não. Ah, mas... Minha mãe fala assim, minha mãe separa do meu pai. Eu falei, mãe, você vai reencarnar com meu pai? Não tenho nada contra ele. Mãe, quando eu falo assim é porque tem. Não tenho nada contra ele. Tem. A outra pessoa que fala, não, você vai receber a amante como filho ainda. Não vou receber não, porque não tenho nada contra ela. Tem. Quando fala que não tem mais nada, nenhuma dívida, porque tem. Até virar amor platônico já era. Não tem como escapar. Pode demorar 1 milhão de anos, mas vai. Isso é fato. Fato. Tá bom, Cristiano. Compreendi. Já sei o propósito disso tudo. E aí? Mas a briga continua dentro de casa. Qual deve ser a minha ação? A quem muito foi dado, muito será pedido, já dizia Jesus. A responsabilidade maior de colocar um ponto final no ciclo de perseguição, adivinha de quem é? De quem recebeu a informação. Ninguém mandou vir aqui hoje. Podia ter ficado em casa. Mas veio. Ninguém mandou se conectar aí na internet também. Podia estar vendo outro palestrante. A Nete Guimarães está fazendo palestra agora também. Quem mandou conectar aqui? Ponto. Aumentou a responsabilidade. A responsabilidade é maior. A consciência vai te cobrar mais. Você tinha que ter posto um ponto final do ciclo de perseguição. Como é que coloca um ponto final? Toda vez que você receber uma ofensa, se silencie. Ah, mas é difícil por causa do orgulho. Mas a responsabilidade é sua agora. Pede desculpa, mesmo quando está sem razão. Mesmo sem razão, porque Deus não está nem aí para quem tem razão. Nem aí. Certa vez, Chico aplicando passe, uma vez por semana ele fazia isso, lá em Uberaba já. E uma mulher, tinha que distribuir sempre, porque era muita gente, né? Uma mulher sempre, já aconteceu esse caso aqui há alguns anos, a mulher sempre, sem acabar na frente dela. Parecia uma provocação dos espíritos. Sempre. Quando foi na 4ª vez que a senha acabou na frente dela, ela falou, já sabia. Ela passou na frente de todo mundo, foi lá dar um tapão na cara do Chico. Hoje o senhor me aplica passe. E Chico ficou atordoado, parou de aplicar passe. Chico já estava pensando em se recolher, mas Emmanuel não aparece. Algum problema, Chico? Mas o senhor não viu? Essa louca, conversa mental, tá? Essa louca invadiu a fila aqui, deu um bufetão na cara. Eu não tenho mais condições psicológicas de aplicar passe em ninguém. O senhor não acha que eu tenho razão? Emmanuel respondeu, Chico, você está coberto de razão, mas ela está coberta de necessidade. Quem é que? O que importa mais? Você está cheio de razão e ela está cheia de necessidade. O raciocínio lógico do Chico, não importa mais ela. Por quê? Porque Deus não está nem aí para quem tem razão. Não importa o motivo daquelas briguinhas familiares. Não importa o motivo. A preocupação de Jesus não é essa. Quando você tem um carro lá, zerinho, está pagando 60 prestações, vê um irresponsável, fura o sinal vermelho, bate no seu carro, você começa a brigar. Deus está pouco ligando para o seu carro ou para o seu prejuízo financeiro. A preocupação de Deus naquele momento é, quem tem mais necessidade? Ali é um momento de provação. Dentro de casa a mesma coisa. Começa as brigas, não importa para a espiritualidade quem tem razão naquela ocasião. O que importa é que tem necessidade.
a responsabilidade maior de cuidar, de colocar um ponto final de quem recebeu mais instrução. Mais instrução. Temos que colocar um ponto final no ciclo de perseguição. É dessa forma que se revela o espírito forte. Tá bom, eu sei disso. Eu vou ceder, eu vou tentar estreitar esses laços de afeto. Até a metade do caminho não é estreitar laços de afeto, não. É reconciliação mesmo. Da metade do caminho para frente é estreitar laços de afeto. Só que tem um problema. A pessoa me bloqueou no WhatsApp, no Facebook, no Instagram. Como é que eu vou? Não sei nem onde ela mora. Como é que eu faço para poder estreitar? Aí nos vem em mente o caso de uma mulher que procurou Divaldo Pereira Franco, lá em Salvador, na mansão. Quando eu falo de Divaldo Franco, não está soando estranho para ninguém aqui. Benfeitor encarnado. Cuida de 3.000 famílias, tá? Lá na mansão do caminho, a mulher foi procurar, bateu na porta. Queria falar com o seu Divaldo. Já há alguns anos. Há muitos anos. Chamaram Divaldo. Pois não, ela estava sozinha. Pois não, minha irmã. Sabe o que é, seu Divaldo? É que eu tenho uma filha, ela tem 2 anos de idade. E ela não vem para mim, de jeito nenhum. Ela vai com a madrinha, vai com a tia, vai com a avó. Mas para mim, ela não quer nem saber de mim. Eu tive que contratar uma ama de leite. Porque ela não quer saber da minha pessoa. E sabe, né? Eu sou evangélica, não acredito em reencarnação, mas só pode ser coisa de vida passada. Só pode ser coisa de vida passada, porque eu já procurei tudo que você puder imaginar e não recebi esclarecimento que eu precisava. Só pode ser coisa de vida passada. Como que eu faço? Joana, que estava ouvindo, a benfeitora Divaldo, falou, fala para nossa irmãzinha que não é coisa de vida passada, não, é coisa de vida presente. Divaldo passou o recado. A nossa irmã Joana de antes está falando que é coisa de vida presente. Não pode, a sua benfeitora está errada. Joana está errada, né? Não pode não. Porque eu não fiz nada à minha filha. Ela tem só 2 anos. Não fiz nada a ela. Só pode ser coisa de vida passada. Aí Joana falou, Divaldo, fala para ela que alguma coisa que aconteceu na maternidade. Divaldo, como bom garoto de recado que é, passou. Minha irmã, coisa que aconteceu na maternidade. Na maternidade, não. Não sei o quê. A Divaldo falando, desembucho que eu quero saber também, não sei o que. Fala. Sabe o que é? Que quando ela nasceu, o médico vai falar, tem 2 boas notícias. Uma que nasceu com muita saúde, a outra com a linda menina. E, instintivamente, eu falei, que pena, achei que fosse um menino. Porque o marido dela queria muito menino. Então foi uma coisa que saiu. Mas, aí ela falou, a partir daquele momento que eu coloquei para dar de mamar, o gosto do colostro, naquele momento, eu nunca trocaria menina por menino nenhum. Você já falou isso para ela? Já. Várias vezes. Mas não compreende. 2 anos só, né? 2 anos. Sabe o que aconteceu? Aí, Divaldo conta isso na palestra, mas não contou para ela. Porque ela não ia compreender. Mas, o espírito reencarnante, vamos abrir um parênteses aqui, processo reencarnatório, ele começa na ligação ali do corpo orgânico, no ventre materno, e se finaliza com 7 anos de idade, depois de nascido. O espírito reencarnante, o bebezinho ali ainda acabou de nascer, ou seja, tem 9 meses que ele começou a fazer a ligação molécula a molécula do corpo espiritual com o corpo orgânico. Ele está mais no plano espiritual ou no plano material? Muito mais no plano espiritual, questão física, lógica, científica. O espírito reencarnante estava do lado da maca e fez uma promessa. Ele estava em estado de lucidez. Se você não me quer, eu também não te quero. Fez essa promessa. Em estado de lucidez espiritual. Gravou isso no coração. E toda vez que a nenenzinha estava em estado de vigília, ou seja, acordado, em estado de sonambulismo espiritual, ela instintivamente refutava a mãe. Uma ação de repulsa com a mãe. Era instinto. E como é que eu resolvi isso, Divaldo? Eu falei o seguinte, ainda bem que ele está longe dos 7 anos de idade. Está com 2 anos só. Senta na cama, você já falou isso tudo para sua filha, que você nunca trocaria? Já. Mas com ela dormindo, eu não sou doida. Então, a partir de hoje, haja como doida. Senta na cama, faz uma prece, chama ela, conversa, fala tudo isso que você falou enquanto ela estava acordada, mas ela dormiu. Mas ela vai me ouvir? Você não me procurou? Sim. Do ponto de vista espiritual, vai surtir efeito. Tem tudo para surtir. Tá bom. Não importa onde o espírito reencarnante esteja, ele é constrangido a vir. Por quê? Porque o espírito
superior tem autoridade sobre o inferior. E isso não quer dizer que a mãe estava ali na qualidade de espírito superior, mas os propósitos dela eram reconciliatórios. Os propósitos eram do bem e o propósito da outra não. Então, naquele momento, o superior constrangeu o inferior. Ela é constrangida a vir, até porque o anjo guarda da mãe e da menina vai estar trabalhando para que isso aconteça também. Passado 4 meses, aparece a mulher lá, bateu na porta, quando abre lá na mansão do caminho, quando abre a porta, ela segurando a filha no colo, que foi lá para agradecer a Edivaldo, porque agora ela não desgruda da mãe. Eu não sei que macumba o senhor fez não, mas deu certo. Deu certo. E recomendo para minhas amigas tudo. E geralmente quando a gente encerrava o estudo, chegava uma pessoa para um cristiano. Aquele exemplo é bacana. Só que o meu desafeto já passou dos 7, ó. Tem nem mais graça, já passou dos 7 anos, já tem até cabelo branco. Como é que eu faço? Pelas nossas experiências, os relatos de diversas casas espíritas nos atendimentos fraternos, a tendência é que surta o mesmo efeito. Ah, mas ele mora lá na Inglaterra, não tem problema. Desde que você saiba a hora que ele está dormindo, não tem problema. Considere o fuso horário. Bota um alarme para você acordar desde que você sabe que está dormindo. E faça uma prece e chame ele para conversar. Sabe por quê? Porque ele vai te ouvir com os ouvidos do Espírito. Ele vai lembrar do propósito de ter nascido seu filho, sua filha. E fala, não sei, não lembro o que eu fiz no passado, mas me perdoa. Me perdoa. Isso não vai ser bom para mim nem para você, esse distanciamento. A gente vai ter que reencarnar junto várias vezes ainda. Com o passar do tempo, ele vai te desbloquear do WhatsApp, vai te desbloquear do Facebook, etc. Ele vai começar a atender suas ligações, vai ficar mais fácil a conversa. Isso tudo é um mega processo terapêutico. Quando você procura um terapeuta aqui na Terra, ele não te recomenda um remédio, uma draga? Recomenda. Qual seria para o espírito mortal o remédio? Esse remédio que o médico aqui recomenda, ele não tem uma substância química central, principal? Tem várias substâncias aqui, mas uma é principal. Qual seria a substância química principal desse remédio espiritual? E qual seria esse remédio, esse comprimido? Começa com A, termina com R, tem 4 letrinhas. O amor é o remédio. E qual seria a substância química desse comprimido? Tem várias, mas qual seria a principal substância química que o espírito tem que fazer uso? Perdão. Jesus falou o quê? Primeiro tinha falado, amai uns aos outros, ame o outro como você ama a si mesmo. Aí ele viu que não ia dar muito certo, porque a pessoa não sabe se amar, não sabe nem o que é amor. Aí ele corrigiu, amai uns aos outros como eu vos amei. Aí ele meteu erro. Como eu vos amei. Como é que Jesus nos amou? Vamos refletir. O amor de Jesus para conosco era um amor instinto de conservação? Jesus, espírito crístico, tinha instinto? Agia por instinto animal? Não era instinto. Então, não era esse tipo de amor que Jesus estava se referindo. O amor de Jesus para conosco é aquele amor de adolescente, que um adolescente sente pelo outro que não está apaixonado e que fala que ama. O amor de Jesus para a gente é amor posse, amor obsessivo, de possuir, como muitas vezes o marido sente para a mulher ou vice-versa. Não, não é esse tipo de amor. Qual é o amor que Jesus estava se referindo então? Amor perdão. Amor de entregar, de sacrifício. Tanto que ele fez o sacrifício para estar aqui, não tinha obrigação nenhuma. Amor de cuidar, independentemente do retorno. Jesus cuidou de todos e botaram ele na cruz. Então, Jesus lá na cruz, o que ele pede? Chega até Jesus, segundo Amélia Rodrigues, 3 entidades, se identificando como o anjo da fé, o anjo da esperança e o anjo da caridade. Todos eles se desculpando porque se consideraram falhos na sua missão e pedindo para Jesus levar eles até o sólido do Altíssimo. Jesus, ele ergue o olhar para o céu e fala, Pai, perdoe-lhes, não se referindo às entidades, mas à humanidade que está fazendo aquilo. Pai, perdoe-lhes, pois eles não sabem o que fazem. Imediatamente Deus atendeu o pleito de Jesus, porque, segundo Amélia Rodrigues, abriu um rasgão no céu e desceu de lá uma 4ª entidade, se identificando como o anjo da misericórdia, que colocou o seu ouvido pertinho da boca de Jesus. Jesus lhe passou as primeiras recomendações, as primeiras instruções, e finalizou dizendo para todos, fiquem aqui na terra até a consumação dos séculos.
As 3 entidades pegaram a 4ª entidade, abraçaram e foram correndo atender a primeira recomendação de Jesus, a primeira orientação. Adivinha qual foi? Socorrer Judas, que tinha acabado de cometer suicídio. Depois foi correndo atender o segundo pleito de Jesus. Qual foi? Acalentar Pedro, que tinha negado Jesus 3 vezes. Pedro, que recebeu Jesus na sua casa várias vezes. Acalentar Pedro, que estava chorando igual uma criancinha. Um pescador durão, machista, estava chorando igual uma criancinha. Então, Jesus pediu, acalenta Pedro, para que ele não enlouqueça de remorso. Vai que ele comete outro suicídio também. E depois foi atender o terceiro pedido de Jesus, para poder devolver a visão de Longinos, o homem da lança, porque era na sexta-feira, estava se aproximando às 18 horas, ou seja, o Shabá, que na cultura judaica é um dia muito sagrado, não podia ter nenhum condenado vivo ainda. Então tinha uma profissão, que era Longinos, o homem da lança, que tinha que furar o coração do condenado para certificar que às 18 horas não ia ter nenhum condenado na cruz. Só que ele era tão cego, que ele sempre furava o pulmão. E Jesus percebeu. Na mesma hora que ele teve o pulmão perfurado, ele fez o pedido: perdoa, Pai, eles não sabem o que faz. Pediu para devolver a visão do homem que acabou de furar-lhe o pulmão. E a igreja depois veio com a tese de que teria caído gotas de sangue no olho de Longinos, ele teria ficado bom, e canonificou ele como São Longuinho. Por isso, quando a gente pede alguma coisa, a gente vai pedir a quem? Aquele que tem a melhor visão, São Longuinho. E depois ele virou Dom Pedro II. Essa é uma outra história. Você está acompanhando a gente pela internet também, né? A informação dele procede. São Longuinho. Então Jesus, ele perdoou nas ocasiões mais extremas e diversas. Por quê? Porque ele queria deixar claro que aquela era a forma de ele amar a humanidade. Então, dentro do nosso lar, da nossa casa, vamos tomar aquele comprimido amor, porque nele contém o perdão que nós tanto necessitamos perante ao nosso adversário. Que o Mestre Jesus nos abençoe hoje e sempre.